Aí. Bom dia, gente. Tudo bem? Melhorou aí o ar, gente? Eu aumentei um pouco a temperatura. Se não tiver melhor, vocês me avisem daqui a pouco, tá bom? Botei 20, estava 22, acho. Vamos começar? Então, gente, hoje, ó, a gente dá continuidade à teoria de gases. Eu ainda preciso falar algumas questões relacionadas à PVNRT e depois falar de mistura gasosa. Então, a gente provavelmente vai gastar praticamente a aula inteira desenvolvendo ainda teorias. Tá? Se sobrar tempo, a gente já entra nos exercícios de sala, senão a gente faz isso na semana que vem, tá? O conteúdo de gás, ele estava previsto no cronograma, está, na verdade, para a gente trabalhar em 3 aulas. A gente trabalhou a aula passada com as equações de transformação, né? Primeiro a gente definiu o que que era um gás dentro do contexto do gás ideal, né? Gás sem interação, que as moléculas são bolinhas e tal. E aí a gente viu como é que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura se interrelacionam. E aí paramos ali. E aí hoje a gente entra na parte de Clapeyron e mistura. Então, qual que era o gancho da aula da semana passada, se bem me lembro? Que é Clapeyron, tá, gente? É um N, não é um R. Clapeyron. Na semana passada, a gente analisou equação de transformação, que basicamente relaciona pressão, volume e temperatura. E a conclusão que a gente chegou na semana passada é que para um gás ideal, então para um gás, um gás ideal, ou gás perfeito, né, que a gente chama, existe uma relação que se mantém, que é P vezes V sobre T é uma constante. Constante. Tá? Qual é a primeira consequência imediata dessa constatação, né, de que P vezes V sobre T é constante, é o que a gente chama de equação de estado. Então imagina o seguinte: você pegou um gás e colocou dentro de um recipiente. Suponha que você conheça a pressão, o volume e a temperatura desse gás, que são as variáveis de estado. Toda vez que você pegar a pressão do gás, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura, esse valor não muda. Esse valor é constante. Daqui, a primeira consequência foi aquilo que a gente chamou de equação de transformação, que é PI, VI dividido por TI, ou seja, se eu pegar a pressão vezes o volume e dividir pela temperatura de um gás numa certa situação, esse valor tem que se manter igual ao PF, VF, TF numa segunda situação. Então, essa equação ela é bem útil para resolver probleminha de transformação gasosa. O cara fala, peguei um gás num recipiente de 5 litros, ele estava a 400 Kelvin, com pressão de 5 atm. O que vai acontecer com esse gás se ele tiver num recipiente de 8 litros, com temperatura a 700 Kelvin? Qual vai ser a nova pressão? Então, toda vez que o gás passa por uma transformação, eu consigo analisar as relações, a relação, né? A relação não. Eu consigo relacionar as variáveis no estado inicial e no estado final. Acabou, foi isso que a gente viu. A segunda consequência, daí já entrando na aula de hoje, é a equação de Clapeyron. O que o Clapeyron fez, na verdade? O Clapeyron olhou para essa relação PV sobre T, porque o que acontece dentro da história do assunto? Essa lei de PV sobre T é, é constante, ela veio, na verdade, de 3 estudos. Estudo das isotérmicas, isobáricas e isométricas, que a gente discutiu. Esses estudos de relações foram feitos por 3 caras diferentes.
A lei das isotérmicas foi feita pelo Boyle, a lei das isométricas pelo Charles e dos volumes de pressão de Gay-Lussac. O que o Clapeyron fez? Ele pegou os 3 trabalhos, olhou para essa conta e falou assim: eu vou descobrir essa constante. Afinal de contas, quanto vale essa constante? E aí, o que o Clapeyron fez? Ele pegou um recipientezinho de volume conhecido, colocou lá dentro uma quantidade de gás. Vamos imaginar que ele tenha colocado 1 mol de hélio, mediu a pressão e mediu a temperatura. Mediu a pressão e mediu a temperatura. Tá. Beleza. Vamos chamar aqui de V1, P1 e T1. Então, quando se coloca 1 mol de hélio num recipiente de volume conhecido, com pressão conhecida, com temperatura conhecida. Quando ele fez a conta disso, PV sobre T, isso aqui deu uma constante, que eu vou chamar de K. Aí o que o Clapeyron pensou? Falou, bom, se esse valor é constante, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro recipiente, totalmente diferente do primeiro, pegar um outro recipiente, eu vou chamar de V2, tá? Vou pegar um outro gás, que não seja o hélio, e vou pegar uma outra quantidade que não seja 1 mol. Então, vamos imaginar que a gente coloque aqui agora um outro gás, vai. Vamos colocar, exemplo, 3 mols de nitrogênio. Tá? Mudou o tipo de gás e mudou a quantidade de gás. Porque o raciocínio dele era o seguinte, bom, se isso aqui é uma constante, eu posso mudar o gás, eu posso mudar o tipo de gás, a quantidade de gás, que esse valor tem que ser o mesmo. Muito bem. Foi lá, mediu a pressão, mediu a temperatura e foi fazer a conta. Quando ele fez a conta para o segundo recipiente, adivinha o que aconteceu? Ele achou exatamente o valor da constante que ele tinha achado no primeiro problema, só que multiplicado, adivinha por quanto? Por 3. Ele percebeu que, ao mudar a quantidade de gás, o resultado da conta não era bem constante quanto os trabalhos tinham sugerido. Na verdade, o trabalho ele era, o resultado dessa conta era constante, multiplicada pelo número de mols do gás. Então ele pensou assim, bom, então na verdade, eu posso dizer que o produto PV sobre T, ele não é exatamente constante. Ele é uma constante multiplicada pelo número de mols do gás. N vezes K. Isso é o que a gente chama de equação de Clapeyron. Ela relaciona a pressão, o volume e a temperatura do gás com o número de mols. Essa constante aqui, pessoal, é a constante que a gente costuma se referir como R. Tá? Essa constante foi batizada de constante universal dos gases. Quem lembra do ano passado do Enem, deve lembrar que caiu uma questãozinha simplesmente para aplicar essa fórmula. PV igual a nRT. Tudo bem? Queria chamar a atenção de vocês para uma questão relacionada ao R, essa constante aqui, tá? Sobre a constante. Se você já fez algum problema de gases, provavelmente você já deve ter se deparado com um número bem esquisito da constante, né? Que é 0,082. 0,082. Tudo bem? Só um comentário.
Dá uma olhada nessa conta aqui, ó. PV sobre T igual a NK. Como é que eu faço para isolar essa constante aqui, gente? Eu passo o N dividindo, não é? Então, eu posso dizer que a constante dos gases ela é igual a PV sobre NT, certo? PV sobre NT. Por que que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Pelo seguinte, pressão tem várias unidades. Atmosfera, milímetro de mercúrio, Newton por metro quadrado, né? Volume tem várias unidades. Na verdade, a gente usa litro ou metro cúbico, né? Mol é mol. E temperatura é sempre em Kelvin. Todas as equações de gases a gente trabalha com temperatura em Kelvin. Então toma cuidado, por quê? Quando você usa o R 0,082, se você olhar depois nos exercícios, você vai ver que do lado desse número vai aparecer uma unidade bem estranha. A unidade é ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Olha a unidade que esquisita. Atmosfera multiplicada por litro dividida por mol multiplicado por Kelvin. Por que que essa unidade precisa ser olhada com carinho? Porque quando você vai usar este número na conta, você tem que tomar cuidado com duas situações. Primeiro, para você colocar o 0,082 aqui na conta, ó, a pressão precisa estar necessariamente em ATMs, em atmosferas. Então fique atento, por quê? Porque se o exercício te dá uma pressão e ela não está em atmosfera, você vai ter que transformar antes de colocar na fórmula, tá? O segundo cuidado que você tem que ter sobre o uso do R é com o volume. É com o volume. O volume precisa estar em litros, tá bom? Beleza? Eu estou chamando a atenção disso por dois motivos. Primeiro, para você ficar ligado nessa questão. E segundo, quando a gente for estudar gases na física, nós vamos usar um outro R. Esse R não está no sistema internacional. Esse R não está no sistema internacional. No sistema internacional, a constante é outra. Deixa eu colocar ela aqui. Olha que esquisito que fica. A constante no sistema internacional, ela vale 8,3 Joule sobre mol Kelvin. Percebe que é uma outra unidade e é um outro valor totalmente diferente, tá? Então, esse aqui a gente usa mais na física. Usado na física. Quando a gente for estudar termodinâmica, eu vou explicar por que que a unidade é Joule, por que que é mol. Bom, mol, ok, né? Mas por que que ficou Joule aqui, ó? Tá vendo? Trocou o ATM vezes litro por Joule. Tá? Nessa circunstância, a pressão precisa estar em Newton por metro quadrado. Quando você usa esse R aqui, ó, a pressão precisa estar em Newton por metro quadrado. E o volume precisa estar em metro cúbico. Tá? Essa é a situação para você usar o 8,3. Como eu já disse para vocês agora há pouco, a gente vai usar na química muito mais frequentemente esta, o 0,082. Tá bom? Beleza. Bom, isso é equação de Clapeyron. Ah, professor, mas eu conheço a equação de Clapeyron de outro jeito. Sim, sim. A gente trabalha com a equação assim, ó. P vezes V igual a N, R e T. Tá? Passa o T para cá, ó. Fica NKT ou NRT, como a gente está acostumado a trabalhar com ela. Por que que essa equação é muito boa, né? Porque ela relaciona quatro coisas do gás: pressão, volume, temperatura e quantidade. Então, por exemplo, ela é muito aplicada, a gente vai falar sobre isso nas semanas para frente, no contexto de gás de cálculo estequiométrico. A gente consegue relacionar a pressão do gás com o número de mols, eu consigo relacionar o volume que o gás ocupa com o número de mols. Então, na química, essa equação ela é bem utilizada. Na física, a gente vai usar muito mais essa daqui, ó.
de transformação, tá? Beleza? Vocês vão perceber, quando a gente for fazendo exercícios desse assunto, na química a gente usa muito mais essa. Na física eu vou usar muito mais essa daqui, por conta dos contextos que são diferentes, tá? Beleza? Ahn, Da equação de Clapeyron, deixa eu ficar mais para cá, peraí. Da equação de Clapeyron, a gente tem alguns desdobramentos. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Desdobramentos da equação. Desdobramentos da equação. A primeira consequência da equação de Clapeyron é o que a gente chama na química, vou chamar de letra A, de hipótese de Avogadro. Tá? Na verdade, não é uma hipótese, é uma certeza, mas na época que o cara concebeu esse princípio, a gente não sabia exatamente como provar. Então, acabou ficando com o nome de hipótese. A hipótese de Avogadro ela é bem utilizada em exercícios de estequiometria. Como que ela funciona? Eu vou deixar aqui um espaço, tá? Vou fazer primeiro o desenho e aí a gente vai concluir. Imagina que você tenha dois balões. Dois balões. E você preencheu esses dois balões com dois gases diferentes. Vamos imaginar que você tem aqui hélio e aqui você tem nitrogênio, tá? E vamos imaginar que ao preencher esses balões, você colocou uma certa quantidade de gás. Colocou uma certa quantidade. Eu vou chamar aqui o número de mols de hélio de N1. Então, N vai ser o nosso número de mols, tá bom? E o número de mols de nitrogênio de N2. Ali. Lembrando que o número de mols que você coloca dentro do balão está relacionado diretamente com a massa dele, né? Então, dependendo de quantos gramas você colocou de hélio aqui, você vai colocar 1 mol, 2 mols, 3 mols e assim por diante. E para o nitrogênio a mesma coisa. Aí vamos imaginar que você conheça a pressão dos dois balões. Vamos imaginar que você conheça o volume dos dois balões. E vamos imaginar que você conheça a temperatura. Ou seja, você conhece tudo do gás. Você conhece pressão, volume e temperatura. Ou seja, você conhece as condições do gás. O que que o Clapeyron sugeria? Isso anos antes dos caras descobrirem a equação de gás. Se os volumes forem iguais, se os volumes forem iguais, tipo, sei lá, 5 litros, 5 litros. Se as pressões forem iguais e as temperaturas também, ou seja, se as condições do gás forem idênticas, o que que o Clapeyron afirmava? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de moléculas dentro dos recipientes. Ele vai dizer assim: se os volumes forem iguais, as pressões forem iguais e as temperaturas também, eu posso afirmar categoricamente que o número de moléculas é o mesmo. Eu disse número de moléculas e não massa. O que eu estou dizendo é, se aqui tiver 1 mol de gás, aqui vai ter 1 mol de gás. Se tiver 5 mols de gás aqui, aqui vai ter 5 mols de gás aqui. Então ele vai afirmar o seguinte, que volumes iguais, de gases quaisquer, de gases quaisquer. Não importa que tipo de gás seja. Se os volumes forem iguais, desde que, desde que submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, ó, volumes iguais de gases quaisquer,
desde que submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Contém o mesmo número de mols. Pode colocar de mols ou de moléculas, dá na mesma, né? Aqui, tá? Ou seja, eu consigo relacionar o volume do gás com a quantidade de moléculas dele, tá? Essa relação ela pode parecer um tanto quanto aleatória, tipo, mas por que que isso é tão importante? A gente vai descobrir a importância dessa relação no próximo tópico, que é a parte de cálculo estequiométrico, tá? Então, por enquanto, o que que eu sei? Se eu conhecer o volume, a pressão e a temperatura, eu tenho o mesmo número de mols. E isso é fácil da gente provar quando você conhece essa equação, ó. Quando você conhece a equação de Clapeyron. Ou, pode ser essa daqui. Como que é fácil de você perceber que isto é verdade? Se você pegar a equação de Clapeyron aqui, ó, e isolar o número de mols, veja se faz sentido, ó. Isola o número de mols. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Olha para isso aqui, opa, aqui, e olha para isso aqui. É a mesma coisa, tá vendo, ó? O que que a gente percebe quando olha para a equação de Clapeyron? Que o número de mols do gás, ele depende da pressão, do volume, da temperatura e do R. Agora, o raciocínio óbvio é o seguinte, poxa, se a pressão for igual para os dois, se o volume for igual para os dois, se a temperatura for igual para os dois, não tem por que essa conta dar diferente. Tudo bem? Então, a hipótese de Avogadro, ela simplesmente confirma aquilo que a equação de Clapeyron está sugerindo, que o número de mols é PV sobre RT. É claro que essa conta, ela pode dar diferente, dependendo dos gases que você compara, né? Por exemplo, imagina uma situação assim, ó. Vou pegar uma aplicação prática disso. Imagina o seguinte: eu pego um balão e coloco aqui dentro CO2. CO2, tá? Esse CO2, eu coloquei lá dentro, é 44 gramas. 44 gramas é um mol, tá? De CO2. Aí vamos supor que esse CO2 esteja numa pressão P, num volume V e numa temperatura T. Ok? Beleza. Agora imagine que eu vou encher um outro balão com metano. 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 O balão foi enchido com metano com a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura. Quantos gramas de metano eu tenho dentro do balão? Uma de M1 e M2. Isso é um tipo de exercício onde você usa a hipótese de Avogadro. Enchi um balão com CO2 numa pressão PVT. Enchi um balão com metano numa pressão PVT. Se no balão contendo CO2 eu tenho 44 gramas, quantos gramas eu tenho de metano no balão? Tá, o que que o aluno tem que pensar numa situação, numa circunstância, opa, como essa? Primeiro, obviamente, o exercício tem que te dar as massas molares. Então, vamos colocar aqui. Massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. E massa do hidrogênio, 1. Tá. Pela hipótese de Avogadro, se os gases estão nas mesmas condições, eu tenho que ter necessariamente o mesmo número de mols. Então, eu pensaria assim, olha, o número de mols de gás carbônico tem que ser igual ao número de mols de metano, certo? Lembra que número de mols, vou colocar aqui, pode ser escrito como massa sobre massa molar? Quantos mols eu tenho de CO2 aqui? Um mol, não é? Então, olha só. Opa.
a massa de CO2 dividida pela massa molar de CO2 tem que ser igual à massa de metano dividida pela massa molar do cara. Número de mols. Aqui dá 1 mol, certo? Ó, a massa do CO2 é 44, no meu exemplo, e a massa molar também é 44. Então fica assim, 44 sobre 44 é igual a massa do metano, não sei, dividido pela massa molar do metano. É 16. 16. Tá bom? Beleza? Como aqui tem 1 mol, aqui tem que ter 1 mol. Portanto, a massa do metano é igual a 16 gramas. É 1 mol. Tá? Ou seja, não importa que gás eu tenha, as condições do gás dependem do número de moléculas. O que ele quer dizer é o seguinte: 1 mol de moléculas desse cara se comportam da mesma maneira que 1 mol desse cara aqui, com a mesma pressão, com o mesmo volume, com a mesma temperatura. Tá? Beleza? Um outro exemplo. Vou colocar aqui um outro exemplo. Esse aqui é mais legal. Esse aqui é mais legal. Imagina o seguinte: dois balões. Dois balões. Dois balões. No primeiro balão eu tenho, de novo, vai, CO2. Tá? E a massa de CO2, massa de CO2, é 4,4 gramas. Estou colocando os números fáceis para a gente fazer conta, tá? Beleza. Vamos supor que o meu balão tenha P, V e T. Ok? Tá bom. Se eu encher um balão com metano e o balão tiver pressão P, volume 2V e temperatura T, qual a massa de metano que eu tenho no balão? Agora não está na mesma condição. Mudei o volume, tá vendo? Estou comparando dois balões com gases diferentes, com a mesma pressão, ok? Com a mesma temperatura, ok. Só que o volume não é o mesmo. E agora? Como que eu resolvo esse problema? Quantos mols eu tenho de gás no outro recipiente? Ou quantos gramas eu tenho? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou achar o número de mols de CO2 que eu tenho aqui. Quanto que dá isso, gente, de cabeça? Número de mols de CO2 no que diz respeito a 4,4 gramas. 0,1 mol, ó. 1 mol de CO2. 44G. Quantos mols de CO2 eu tenho em 4,4G? Ok. Isso aqui vai dar N do CO2 igual a 0,1 mol. Beleza? Ah, professor, se tem 0,1 aqui, posso dizer que tem 0,1 aqui? Não. Por que não? Porque tem uma coisa que está diferente, que é o volume. Tudo bem? Tá, mas então como é que eu descubro quantos mols tem aqui? Olha, eu sei que para o CO2, P vezes V sobre R vezes T tem que dar quanto? Se eu fizer essa conta aqui, ó, mesmo sem saber os valores, ali, tudo literal, né? Você concorda comigo que se eu fizer essa conta para o CO2, isso aqui tem que dar 0,1 mol? Certo? Agora, compara essa conta com a conta do metano. Compara a conta. Compara a conta.
Para o metano, a conta é P vezes 2V sobre RT. Quanto tem que dar essa conta? 0,2 mols. Não sei se vocês percebem, se você botar o 2 aqui no cantinho, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ó, quanto vale isso aqui, ó? Tudo isso vale 0,1, tá certo? Então, pro metano, a quantidade de gás que tem lá é o dobro. 2 vezes 0,1 mol. O que faz todo sentido, se você parar para pensar um pouco. A pressão é a mesma, certo? Ok. A temperatura é a mesma. Ok. Se a pressão e a temperatura são as mesmas, pessoal, o que pode fazer o volume desse gás ser o dobro do de cima? Ter mais molécula. Ter mais molécula. Tá? Então eu tenho aqui N igual a CH4, 202 mols. Tá bom? Beleza? Vou colocar mais um exemplo. Esse aqui é mais legal. Vamos lá, de novo. Eu vou usar os mesmos gás, tá, gente? Preguiça. CO2, PVT, PVT, massa de CO2, de novo, 4,4G. 0,1 mol, tá vendo? Então, para a gente não perder muito tempo. Agora imagina um balão assim, ó. O balão tem metano. Tá. Qual é a massa do metano? Se a pressão é 2P, o volume é 3V e a temperatura é 4T. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, ó, primeiro balão. PVT, 4,4 gramas. PVT, 4,4 gramas. Quantos gramas eu vou ter de metano se no meu balão tiver 2P, 3V, 4T? Tá? Esse é o tipo de questão que mais aparece assim, relacionada com a hipótese de Avogadro. Tá? Como que a gente resolve isso? Bom, eu sei que para o CO2, PV sobre RT vale quanto? 0,1 mol. Olha lá. Dá 0,1 mol. Que é essa conta que eu tinha feito aqui, ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar essa conta com a conta do metano. Vou comparar com a conta do metano. Então, para o metano, vou colocar aqui no cantinho, o número de mols dele vai ser 2P vezes 3V vezes não, perdão, sobre 4T. Tudo isso tem que ser igual ao número de mols dele. Aí, ó. Agora eu tenho que imaginar quanto vale isso, considerando que PV sobre RT vale 0,1. Tá? Dá para a gente cancelar aqui. Dá para fazer, ó. O 2 e o 4 eu consigo cancelar, certo? Então fica aqui 1 e aqui 2, certo? E aí a conta então fica 3PV sobre 2T. Vê se vocês concordam. 1,5 PV. Aqui faltou um R, né? Peraí que faltou um R aqui, ó. Perdão. Esqueci de botar um Rzinho, tá? Por metano. Sobre RT. Ó. 1,5 de PV igual a RT. Esse é o número de mols do metano. Esse é o número de mols do metano. Isso aqui é o N do metano. Então, o N do metano
é igual a 1,5 vezes PV sobre RT, que vale 0,1. 0,1. Aí. Isso dá 0,15, né? 0,15 mols. Como que eu passo isso para massa? 0,15 para massa. Multiplico pela massa molar, né? 16. Tá? Multiplico pela massa molar, que é 16. Beleza? Então você consegue, a partir do momento que você sabe quantos mols tem nessa conta, você consegue comparar para qualquer situação relacionada a APV sobre RT. Tá? Beleza? Vou esperar um pouquinho aqui para o pessoal terminar de copiar lá de casa. Então, o primeiro desdobramento é relacionar PVT, PVT. Tá? Esse é o primeiro desdobramento da equação. Tem mais duas coisas que a gente pode descobrir olhando para a equação de Clapeyron. Mais duas. Vamos falar sobre elas. Duas. Ah, deixa eu ver como é que eu escrevi ali, tá? Entender. Entender. Segunda consequência. A segunda consequência é o conceito que surge, né, a partir daqui, de volume molar. Volume molar do gás, né? O que que acontece aqui, gente? Balão, aqui tem um gás. Hélio, de novo. Sempre hélio. Coloquei uma certa quantidade de gás no balão. Então, conheço o número de mols, pressão, volume e temperatura. Conheço tudo do gás. Quando eu aplico a equação de Clapeyron, PV igual a RT, eu posso isolar qualquer uma dessas grandezas, concorda? Né? Se você olhar, por exemplo, para poder discutir a hipótese de Avogadro, eu tomei a liberdade de isolar o N da equação. Eu tinha P, V, T, R, desculpa, P, V, T e o N. Isolei o N. Agora eu vou fazer diferente. Para discutir o conceito de volume molar, eu vou isolar o volume do gás. Eu vou dizer então que o volume desse balão é igual a. Peraí. Pega a equação de Clapeyron, deixa eu escrever ela aqui. Escreve ela aqui, tá? Para não esquecer. E agora isola o volume. Isola o volume. Sobre P. Espera um pouco. Aqui. Isolei o volume. Então, o volume desse balão depende do N, do R, do T e do P, concorda? Tá. Agora, pensa comigo. Você concorda que se o N for igual a 1, se eu colocar 1 aqui nessa conta, você concorda que o volume que eu vou achar é o volume ocupado por 1 mol do gás? Já que N é igual a 1? Então, se o N for 1, o volume do gás é o que eu vou chamar de volume molar. Volume molar. O volume molar, definindo ele bem sucintamente, é o volume que um mol de gás ocupa dentro de um balão. Por que eu tenho que tomar cuidado com essa expressão? Volume molar é o volume que um mol de gás ocupa dentro do balão. Porque, por exemplo, se eu colocar um mol de gás dentro de um botijão de gás, você concorda comigo que o volume que ele vai ter é o do botijão? Só que ao colocar um mol de gás dentro de um balão, que é um recipiente de borracha, digamos assim,
Eu sei que esse volume pode dar qualquer valor. Ele pode dar qualquer valor, porque não é um volume fixo. E esse valor, ele depende de outras coisas. Se você olhar na conta aqui, ó, põe um aqui, ó, V molar, V molar. Bota um na conta, já que eu quero o volume de 1 mol. Fica RT sobre P. E aí a gente chega a uma conclusão que é o volume de 1 mol de gás dentro de um recipiente que consegue se acomodar, né? Ele vai depender da temperatura e da pressão do gás. Né? O volume molar ele não é um volume fixo. Presta atenção no que eu vou falar agora. O volume molar não é sempre 22,4, que é um volume muito conhecido, né, na comunidade. Esse aqui é um volume, o 22,4 é o volume do gás em uma condição específica. Então, uma coisa importante da gente frisar é o volume molar, ele depende, tá, das condições de pressão e temperatura. Temperatura. Ah, professor, mas então por que que o 22,4 ficou tão famoso? O 22,4 ficou famoso porque é uma condição de temperatura e pressão famosa. A gente trabalha normalmente em problemas relacionados a gases com duas condições diferentes. Uma que nós chamamos de CNTP e a outra que nós chamamos de CATP. Condição normal, condição ambiente. Esse A não é de anormal, tá? É ambiente. Condição normal, condição ambiente. Tá? A condição normal de temperatura e pressão, ela estabelece duas coisas para o gás. Né? Para você dizer que um gás está na CNTP, ele tem que estar 273 Kelvin, 0 graus Celsius, e 1 atm. Isso é um gás estar nas condições normais. Ou seja, se esse gás estivesse na CNTP, o que que nós estamos querendo dizer? Que a pressão aqui dentro seria 1 atm e que a temperatura desse gás seria 0 graus Celsius. Tudo bem? Já a condição CATP, ela é um pouquinho mais quente que a CNTP. Daí vem o termo ambiente, né? A química, gente, isso é padrão mundial, tá? A química definiu temperatura ambiente como sendo 25 graus Celsius, independente de onde você esteja. Você está num país muito quente, está num país muito frio. Se a gente fala a temperatura ambiente dentro da química, nós estamos especificando 25 graus, tá? 25 graus em Kelvin dá 298. 298 e 1 atm. Ok? Aí você fala assim, tá, mas Danilo, como é que você chega nos volume molar do gás? É só substituir a conta aqui, ó. Por exemplo, você quer saber o volume molar na CNTP? Você faz isso, ó. R, 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 vezes T dividido por P. Isso é volume molar, ó. Peguei o R, multipliquei pela temperatura em Kelvin, dividi pela pressão em atm, e a conta vai sair aproximadamente 22,4. Na verdade, dá 22,38. Se alguém tiver com a calculadora aí, vai ver que essa conta dá 22,38, alguma coisinha. Quebradinho, tá? Aí eu escrevo assim, ó, 22,4 litros por mol. Tudo bem? Agora,
Pensa um pouquinho comigo. Quer dizer que se o gás estiver na CNTP, o 1 mol dele ocupa 22,4. Ok? Isso é... Ah, mas eu tenho que decorar esse valor? Ele é dado. Mas o mais importante é você entender o que ele representa na tua vida. Qual é a vantagem de você saber que um mol de gás ocupa 22,4 litros? Primeira vantagem. Se eu sei disso e eu sei do princípio de Avogadro, você concorda dizer então que isso aqui vale para qualquer gás, desde que esteja na CNTP? Um mol de qualquer gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vai ter o mesmo volume. Segundo, eu consigo relacionar litro com mol. Então, por exemplo, se esse balão tem 22,4 litros na CNTP, aqui tem 1 mol. E se o balão tiver 224 litros? 10 mols. E se o balão tiver 44,8 litros? 2 mols. Você começa a relacionar mol com volume. Mol com volume, tá? Como a gente fazia com a massa molar. A massa molar também é assim, só que você relaciona mol com massa, tá? Beleza? Já na CATP, já na CATP, a conta vai ficar um pouquinho maior. Eu ia falar um pouquinho molar. Um pouquinho maior. 0,082 vezes 298 sobre 1. Se não me engano, isso aqui dá 24, alguma coisa. Eu acho que é 24,6 por mol. Aproximadamente 24,6. Tá? Eu ganho de presente uma forma de relacionar mol com volume. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: até a gente estudar mol, né, até a semana passada, a gente está relacionando sempre mol com massa, lembra? Mol com massa. Quando eu trabalho com gases, abre-se essa janela de possibilidade. Eu posso relacionar mol com volume, mol com volume, tá? Isso no cálculo estequiométrico vai ser bem utilizado. A gente vai trabalhar bastante isso, tá bom? Essa é a segunda consequência de saber. E aí uma coisa importante, né? Só toma cuidado. Professor, e se o gás não tiver na CNTP e na CATP? Como que eu descubro o volume molar? E aí? Cara, você faz essa conta para qualquer condição. Vamos imaginar, por exemplo, que o problema está dizendo que a temperatura é 27 graus e a pressão é 3 atm. Quer ver? Vou pegar um exemplinho do que você pode fazer com essa ideia de volume molar. Aqui eu vou colocar só um exemplo, tá? Exemplo. Calcular o volume molar de um gás a 27 graus Celsius e 2 atm. Então agora eu estou trabalhando numa outra condição, não tem nada a ver com CNTP, não tem nada a ver com CATP. A pressão é maior do que nas duas e a temperatura também é um pouco maior do que, por exemplo, na CATP. Tá? Eu quero calcular o volume molar desse gás. Quanto é que vale em litros 1 mol de gás? Então, tipo, se eu pegar um balão, colocar um gás aqui a 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius, qual vai ser o volume de 1 mol? Tá aí. É só fazer essa conta aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Volume molar, V molar é igual a... É essa conta que eu vou fazer, ó. RT sobre P. R vezes temperatura passando para Kelvin vai dar 300 K sobre 2.
sobre 2. Essa conta aqui dá 24, alguma coisinha, 24,6. Dividido por 2, isso aqui dá 12,3, perdão. 12,3. Ó, já mudou, tá vendo? 12,3 litros por mol, tá bom? Então, acho que a informação mais importante dentro deste item é você sair daqui sabendo que esse volume não é sempre 22,4. Ah, professor, e se ele der no exercício que o volume molar é 22,4? Ele já está considerando que o gás está na CNTP, tá bom? Nos exercícios normais, é quase sempre na CNTP. Sempre tem um outro ali mais chatinho, em que o volume não está na CNTP, tá bom? Beleza? Então, primeira consequência, hipótese de Avogadro. Segunda consequência da equação de Clapeyron, volume molar. Terceira coisa, de desdobramentos da equação de Clapeyron. Terceira coisa. Aqui tem B, perdão. B. A terceira consequência. A frase é a seguinte: a densidade de um gás e um gás pode ser expressa a partir da sua pressão e temperatura. E temperatura. Tá aqui. Ou seja, a equação de Clapeyron ela abre uma possibilidade da gente calcular a densidade de um gás sem conhecer a massa nem o volume. Porque quando a gente pensa em densidade, de maneira geral, a gente pensa na relação massa-volume. Ok, e tá tudo certo pensar disso. Só que quando eu trabalho com gases, eu consigo obter esta densidade sobre outras situações, sabendo outras informações do gás. Eu consigo, se eu souber a pressão e a temperatura, mesmo que eu não conheça o volume do gás, mesmo que eu não conheça a massa do gás, eu consigo determinar a densidade dele, tá? Como que a gente chega nessa expressão? Então imagina o seguinte: você tem aqui um balão, mais um balão, tem um gás aqui dentro, tá? Eu simplesmente enchi aleatoriamente o balão e eu quero calcular a densidade desse gás. Tá bom. Pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, certo? PV igual a nRT. Tá. Para eu chegar nessa expressão aqui, ó, dentro da equação de Clapeyron, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o número de mols aqui. Vou abrir. Eu vou escrever que P vezes V é igual a N. Olha o que eu vou escrever no lugar do N. Sobre massa molar vezes RT. RT. Aqui. Agora eu tenho que fazer alguma coisa nessa conta, pessoal, para aparecer aqui densidade. Sabendo que densidade é massa por volume. É massa por volume. O que eu faço? Quero fazer aparecer densidade ali na ponta. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o volume dividindo aqui. Vai ficar assim, ó. P igual a M, R, T,
sobre V vezes MM. Ó, eu passei, peraí, deixa eu falar isso pra cá. Eu passei o volume da equação. Primeiro eu abri o número de mols, de massa sobre massa molar, e depois eu passei o volume dividindo aqui. E aí a gente percebe, quando faz essa passagem, que isto aqui é densidade, ó. Um é um. Isso é densidade. Massa sobre volume. Então eu vou dizer que a pressão do gás é igual a densidade vezes R vezes T sobre MM. MM. Ok? Caso a gente queira uma expressão para calcular essa densidade, é só a gente isolar a densidade dessa ponta aqui. Isolo D, isolo D. D igual a P vezes MM sobre RT. Olha lá, tá bom? Beleza? Então eu percebo que a densidade do gás, ela depende da pressão, diretamente proporcional à pressão, tá vendo, ó? Beleza? Então quer dizer, um gás que está numa pressão alta tende a ter uma densidade mais alta. Outra coisa que interfere na densidade do gás, e eu acho essa a parte mais legal da fórmula, é a temperatura. Vocês lembram daquele evento que acontece na termologia, e vocês estudam, acho que na geografia também, chamada convecção? O que era convecção? Movimento de massa de ar ou de fluidos, né? Pela diferença de densidade. O que acontece com o ar frio numa convecção? Ele desce. E o que acontece com o ar quente? Isso, tá aqui a resposta. A densidade do gás, ela é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quando nós esquentamos uma certa quantidade de ar, o ar quente aumenta a temperatura, a densidade dele diminui, tá? Massas de ar com altas temperaturas tendem a subir e massas de ar com baixas temperaturas tendem a descer, né? Quando a gente estuda aquela parte de geografia que eu sempre achei super complicada, de dinâmica de clima, sabe? Aquela coisa de zona de alta pressão, zona de baixa pressão. Opa! A pressão interfere diretamente na densidade, né? Regiões com alta pressão tendem a ser mais densas. Regiões de ar com baixa pressão tendem a ser menos densas, tá? Então essa fórmula ela ajuda a entender um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, daquela dinâmica de movimento de massa de ar, tá? Quando você faz essa conta aqui, a densidade ela vai sair numa unidade. Vê se vocês conseguiriam imaginar que unidade é essa. Se eu fizer essa conta aqui, supondo que a pressão esteja em atm, a massa molar é que unidade? Grama por mol. Grama por mol. O R tem aquela unidade tosca e a temperatura em Kelvin. Quando eu fizer essa conta, a unidade de densidade vai dar grama por litro, gente. O grama vem da massa molar e o litro vem do R aqui, ó, tá? Ela vai dar em gramas por litro. E geralmente vão dar valores bem baixinhos, tá? Porque nós estamos falando de densidade de gás. Gás é muito menos denso, por exemplo, do que um líquido, tá? Beleza? Coisa do tipo, sei lá, 0,5 gramas por litro. Uma coisa bem dessa ordem de grandeza, tá? Pouquinhos gramas por litro. Beleza? Tá aí. Terceira consequência do Clapeyron.
Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu já sei que PVT é igual a Povotó. Eu já sei que PV-NRT. Eu já sei que com o PV-NRT eu consigo trabalhar com hipótese de Avogadro, saber volume molar e trabalhar com densidade gasosa. Agora está faltando só uma coisa: misturar gases. Como é que eu trabalho com as equações de Clapeyron para misturas gasosas? Tá? Esse tópico, gente, é até difícil falar isso, mas enfim, eu vou falar, foda-se. Dificilmente vai aparecer no vestibular como o do Enem. Misturas gasosas. Dificilmente. Só que a gente precisa saber esse conceito, primeiro porque eu sei que muitos de vocês não vão prestar só o Enem, óbvio. E segundo, porque a gente vai trazer daqui alguns conceitos que vão ajudar a gente na parte, por exemplo, de equilíbrio, tá? Quando eu falo de mistura gasosa, tem uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar que você tem que saber sair daqui entendendo, que é o conceito de pressão parcial. A gente estuda a mistura gasosa para estudar basicamente pressão parcial, tá? Então, qual é o contexto do assunto? Imagina um recipiente, de novo um balão. É sempre um balão, tá? Sempre um balão. Por que que eu gosto que seja sempre um balão? Porque o volume do balão ele pode se adequar à quantidade de gás que você põe lá dentro, tá? Só que nesse balão, gente, nós temos a seguinte situação. Eu tenho uma mistura de três gases. Eu tenho hidrogênio, nitrogênio e hélio, ok? Vamos imaginar que eu tenha aqui dentro do balão 1 mol de nitrogênio, eu tenha 2 mols, dois mols, tenha três mols de nitrogênio e eu tenha 6 mols de hélio. Então eu vou fazer uma legendinha aqui, só porque depois a gente vai ter que fazer uma coisa. O hidrogênio é uma bolinha azul. Hidrogênio, bolinha azul. Nitrogênio, bolinha vermelha. Hidrogênio, bolinha vermelha. E o hélio eu vou colocar de bolinha preta. 2, 11, 12. Pronto. Tá dentro. Coloquei numa proporção que seja de 1:3:6, tá? 1:3:6. Então, olhando meio que ah, rapidamente aqui, a gente percebe que lá dentro tem muito mais moléculas de hélio do que as outras duas, né? O hidrogênio tem pouquinhas moléculas e o hélio tem bastantona. Tudo bem. Aí vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que este recipiente esteja a uma temperatura de 27 graus Celsius e com uma pressão de 10 atm. De 10 atms. Ok? Então eu tenho uma mistura gasosa dentro do recipiente a 27 graus e 10 atm de pressão. Tá bom. Primeira coisa que eu queria calcular aqui. Qual é o volume desse recipiente? Já que eu coloquei num balão, né? Ele vai ocupar um certo volume. Tá bem? Eu quero saber qual é o volume ocupado por uma mistura gasosa dentro de um recipiente onde eu conheça a temperatura e a pressão. Tá. Para você trabalhar com mistura, vamos lembrar o seguinte: quando a gente estuda gás ideal, lembra que não importa o tipo de molécula que tem aqui dentro? Não tem interação, a molécula não tem polaridade, não tem nada.
Para nós, a molécula de gás é uma bolotinha, certo? Então, para calcular o volume desse recipiente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número de mols da mistura, primeiro, ou seja, eu vou somar os números de mols que eu tenho lá dentro, independente de quem seja. Então, 10 mols. E vou colocar dentro da equação esse valor. Vou pegar a equação de Clapeyron, o volume, né? Isolada com volume. E aí eu faço assim, ó. A equação de Clapeyron é PV NRT. Certo? Já imagino como que essa equação fica com o volume isolado. Então, posso dizer que o volume da mistura é igual ao número de mols da mistura vezes R vezes T dividido pela pressão. Ali. Tudo bem? Então, calcular o volume de uma mistura gasosa, para nós, é calcular o volume de uma quantidade de moléculas que tem lá dentro, independente de ser uma mistura ou não. Tá? Tudo bem. Vamos calcular isso aqui. O volume da mistura é igual a número de mols, 10 vezes constante dos gases, aquele número horroroso, 0,082, vezes temperatura da mistura. Eu coloquei aqui 27 graus de propósito para a gente fazer uma conta mais rápida. Então aqui vai dar 300 Kelvin. E vou dividir isso por 10, que é a pressão da minha mistura. Tudo bem? Bom, dá para cancelar aqui o 10, né? Cancela aqui o 10. 10. Então, aquele balão, naquelas condições, com aquela quantidade de gás, vai ter um volume da mistura de 0,082 vezes 300. 300. Opa, é 24,6 litros. Esse é o volume da minha mistura. Então, até aqui, o que a gente percebe? O fato de você ter misturado gases e colocado dentro de um recipiente, a princípio, não muda muita coisa do que a gente faria. Se eu tivesse aqui dentro 10 mols de um gás único, você ia chegar na mesma conta. Tudo bem? Só que agora eu vou lançar uma pergunta aqui. A pergunta seria a seguinte, ó. Qual seria o volume desse balão, caso, vírgula, apenas um dos gases estivesse contido na mesma pressão e temperatura da mistura. Da mesma pressão e temperatura da mistura. Olha essa perguntinha aqui. Quando eu coloquei na conta a quantidade de mols da mistura, saiu um volume aqui do gás. Agora a pergunta é: qual seria o volume deste balão caso apenas um dos gases estivesse contido na mesma pressão e na temperatura da mistura? A minha proposta aqui é a seguinte. Minha proposta aqui é a seguinte.
Imaginem que eu tivesse no balão apenas hidrogênio. E imagine que este balão estivesse a 10 atm e 27 graus. Só que só tivesse o hidrogênio lá dentro. Qual seria o volume do balão? Segunda situação. Imagina que no balão tivéssemos só nitrogênio. Só o nitrogênio. A 27 graus e 10 atm. E a terceira situação. Imagina que eu tivesse só o hélio. A 27 e 10 atm. Será que os volumes desses gases sozinhos seriam 24,6? Sim ou não? Quer ver? Eu tenho isso, ó. O balão. Só que agora eu tenho só hidrogênio. 1 mol. 1 mol. A 27 graus e 1 atm. Não. Desculpa. 10 atm. Balão 2. Somente nitrogênio. É o H2. É o nitrogênio. Nitrogênio. 3 mols. A 27 graus. 1 atm. 10. Não importa. Terceiro balão. Terceiro balão. Hélio. Número de mols de hélio. 6 mols. 27 graus. 10 atm. E aí, gente? Vai. Qual balão seria maior? Os balões não terão o mesmo tamanho. Por uma razão muito simples, né, gente? Por que que esses balões não podem ter o mesmo tamanho? Porque eles têm números de mols diferentes. Tudo bem que a temperatura e a pressão é a mesma, mas os volumes não podem ser os mesmos. Eles são volumes que um gás apenas ocuparia naquela condição que eu chamei de 27 graus e 1 atm. Eu teria aqui um volume de hidrogênio, eu teria aqui um volume de nitrogênio e eu teria aqui um volume de hélio. Que conta eu deveria fazer para achar estes volumes? Cara, a princípio eu faria a mesma conta que eu fiz para achar o da mistura. Para achar o da mistura. Só que com uma diferença, né? O que eu ponho no número de mols? Aí depende. Por exemplo, eu quero calcular o volume de hidrogênio. Então a conta seria N, ó, N, R, T sobre V. Sobre V. Sobre P, perdão, desculpa. Tudo bem? Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. A gente escreve, 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 parece uma coisa de louco aqui. Olha para essa conta. Olhou bem? Olha bem, olha bem, olha bem. Agora olha para essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ela deu 24,6, não deu? Quanto vai dar essa conta aqui? Vocês perceberam que ela vai dar 10 vezes menos? Essa conta aqui, ó, ela vai dar 10 vezes menos do que esta. Por quê? Porque você tem 10 vezes menos número de mols. Então, essa conta vai dar, o volume do hélio, 2,46 litros. Litros. 2,46. 10%.
Vocês entendem o que isto significa? Isso significa o seguinte, pessoal. Por que que o volume de hélio, naquelas condições, deu 10% do volume da mistura? Consegue perceber que é 10%, né? O volume de hélio, se você colocasse só o hélio no balão, nas condições, né, da mistura ali e tal, o volume deu 10%. Por quê? Até hidrogênio, né? Por que que deu 10%, gente? Porque eu tenho aqui 10% do número de moléculas que eu tinha aqui. A pressão é a mesma, a temperatura também. Então, se você coloca 10% de moléculas em relação ao que você tinha, o balão ele vai ter 10% do tamanho. 10%. E essa percepção ela é muito importante porque você percebe, na verdade, que você não precisa ficar fazendo essa conta toda vez. Eu posso dizer, então, por exemplo, que o volume de nitrogênio seria 30% do volume da mistura. Por quê? Porque quando você compara o número de mols de nitrogênio com o número de mols da mistura, você percebe que são 10, 30%. Tudo bem? Beleza? E o volume de hélio? Vai ser 60% do volume da mistura. Tudo bem isso? Porque eu tenho 60% do número de moléculas. Tá? Estes volumes que nós estamos calculando, eles têm um nome dentro do contexto. O volume que o hidrogênio ocuparia sozinho no balão. O volume que o nitrogênio ocuparia sozinho no balão. O volume que o hélio ocuparia sozinho no balão. Esses volumes, eles são chamados de volumes parciais. Volume parcial. Ah, Danilo, qual é a definição de volume parcial? Ó, Peraí, que a câmera está meio borrada. Voltou. Qual a definição de volume parcial? É o volume que apenas um dos gases ocupa se estiverem com a mesma pressão e temperatura da mistura. Volume parcial. Tá? O que nós tiramos de conclusão do volume parcial, gente? A primeira conclusão é a seguinte: o volume parcial de um gás ele é proporcional à sua porcentagem na mistura, não é? Vou repetir. O volume parcial é proporcional à sua porcentagem. Que é o volume do N2. Ai, essa conta é chata. 2,46 vezes 3 dá 246, 4812, 7,2, 7,38, eu acho. Deixa eu fazer essa conta aqui. É isso mesmo? 7,38? 7,38. E esse aqui tem que ser 14,76, eu acho. Confere para mim, gente. 14,76. Tá? Beleza? Como que eu percebi, como que fiz essa conta meio que rápido? Esse volume é 10% do volume da mistura, certo? Tá. Por que que é 10% do volume da mistura? Porque a porcentagem de hidrogênio é 10%. Se a porcentagem de nitrogênio é 30%, eu faço 30% do volume total. Ou 3 vezes o volume do outro. A porcentagem é 3 vezes maior, né? E o volume de hélio, o que que eu fiz? 60% da mistura ou o dobro desse daqui. Ou seja, o volume parcial é a porcentagem do gás vezes o volume da mistura. O volume que a mistura ocuparia. Tá? Beleza?
E uma outra observação, que se eu chamar a atenção de vocês vai ficar óbvio, é o seguinte: se nós somarmos esses três volumes separados, se eu pegar o volume que o hidrogênio ocupou sozinho, pegar o volume que o nitrogênio ocupa sozinho, e pegar o volume que o hélio ocupa sozinho e somar, vai dar exatamente 24,6. Seria o volume de 1 mol, mais o volume de 3 mols, mais o volume de 6 mols. Então, a segunda conclusão que a gente chega é que o volume da mistura, ele é, na verdade, a soma dos volumes separados dos gases. É a soma dos volumes separados. E o hélio. Pronto. Beleza? Isso só é possível, pessoal, só é possível fazer essas relações de porcentagem. Por quê? Porque a pressão e a temperatura são as mesmas. Ou seja, o que você está fazendo, na verdade, quando você estuda volume parcial? Você está comparando o volume de um dos gases da mistura com o volume da mistura, sendo que ambos estão nas mesmas pressão e temperatura. Tá? É assim que eu estou comparando o volume parcial do gás. Aí. Agora eu vou definir pressão parcial. Vou definir pressão parcial. E aí a gente vai ver a diferença dos dois. Hidrogênio, nitrogênio, hélio. 1 mol. Desenho é o mesmo, tá? Se você não quiser desenhar, não precisa. Esse primeiro desenho, tá? 6 mols. Só que vai mudar algumas coisas. Agora nós vamos fazer outra brincadeira. Qual foi a primeira brincadeira? A primeira foi a seguinte. Eu peguei um balão, taquei 3 gás lá dentro, conheci a temperatura e pressão, queria saber o volume. Calculado o volume, o que que eu fiz? Imaginei agora quais seriam os tamanhos dos balões se eles tivessem apenas um gás na mesma temperatura e na mesma pressão, certo? Ok. Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um balão com uma mistura. Eu não vou desenhar de novo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mistura. De 1 mol de hidrogênio, 3 mols de nitrogênio e 6 de hélio. Vamos supor que agora eu conheça a temperatura e o volume. O volume vai ser 246 litros. Então agora eu conheço o volume e a temperatura. No primeiro caso, eu conheci a pressão e a temperatura. E trabalhei com análises de volumes. Primeiro o volume da mistura e depois o volume dos gases em separados. Agora eu vou fazer o contrário. Eu conheço temperatura e volume, agora eu quero conhecer a pressão da mistura. Eu conhecer a pressão da mistura. A equação de Clapeyron, gente, ela é 1001 utilidades.
Quando eu quis conhecer o volume da mistura, eu isolei o volume do PV-NRT. Eu peguei o PV-NRT, isolei o volume e fiz a conta. Gente, se eu quero calcular a pressão da mistura, eu isolo o P. Ó, equação de Clapeyron, PV igual a nRT, isola a pressão e chega que P igual a nRT sobre V. Pronto. Como que eu vou calcular, então, a pressão da mistura? Pressão da mistura. Vai tacar os números de mols aqui, vai ficar N da mistura vezes RT dividido pela pressão, pelo volume da mistura. Tudo da mistura, tá? Isso vai ficar P da mistura é igual a número de mols 10 vezes constante dos gases 0,082 vezes temperatura 27 graus, que dá 300K, tudo isso dividido pelo volume, que é 246. Ali. Aqui vai dar 24,6, ó. 24,6. Vezes 10 dá 246. Dividido por 246, deu 1 atm. Pronto. Essa é a pressão. Ok. Agora vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar agora que eu pegue 3 balões. De novo, pegar 3 balões. E vou colocar cada gás em um dos balões. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer esse balão ficar com o mesmo volume e com a mesma temperatura. Então imagina o seguinte: eu quero agora responder esta pergunta. Qual seria a pressão desses gases, a pressão individual dos gases, caso estivessem num recipiente com o mesmo volume e a mesma temperatura da mistura. Mesma temperatura da mistura. Ó, qual seria a pressão individual dos gases se eles estivessem num recipiente de 246 litros e com a mesma temperatura que estavam antes? Então imagina o seguinte agora, ó. Vou desenhar aqui 3 botijão de gás. Um botijão de gás aqui, um outro botijão de gás aqui, e
e o terceiro botijão. Imagina que cada um desses recipientes tenha 246 litros. Coloca os caras agora no mesmo volume. 246 litros de hidrogênio, 246 litros de nitrogênio. Aí, 246 litros de nitrogênio, 246 litros do outro. Coloquei eles no mesmo volume que eles estavam antes, tá? A temperatura é a mesma, 27 graus. 27 graus. E aqui 27 graus. A pergunta é a seguinte: será que a pressão desses gases individualmente seria 1 atm? Porque quando eu coloquei os três gases juntos, no balão que tinha 246 litros, a pressão era de 1 atm. Agora, se eu confinar esses gases em recipientes de volume fixo, 246, 246, 246, botar os caras a 27 graus, cada um deles vai exercer uma pressão diferente lá dentro. Por que razão? De novo, né? Por causa do número de mols. Se eu colocar só o hidrogênio aqui dentro, quantos mols eu estou colocando aqui? Bom, se eu colocar só hidrogênio, eu estou colocando 1 mol. E aí meu raciocínio começa a funcionar muito parecido com ali no volume. Espera aí. 10 mols dentro deste contexto estão exercendo uma pressão de 1 atm. Se eu colocar 1 mol, gente, a pressão vai ser menor. Só 1 mol. Aqui eu coloquei 3 mols. E aqui eu coloquei 6 mols. Certo? A pressão exercida por cada um desses gases é o que a gente chama de pressão parcial. Pressão parcial. Ok? Então, quando a gente trabalha com misturas gasosas, a gente pode analisar as condições da mistura, pressão, volume, temperatura, e a gente pode analisar as pressões, volumes, principalmente pressão e volume, né, dos gases individualmente. Quando eu analiso os volumes individualmente, eu estou analisando o volume parcial. Quando eu analiso pressões individualmente, eu analiso pressão parcial. Só que o raciocínio vai ser o mesmo. Em que sentido? Vamos lá. Pressão parcial do hidrogênio. Ó. Ó. Quando eu fiz a conta da pressão da mistura, olha o que eu escrevi na fórmula. Número de mols da mistura RT sobre V. Tá? E notem que no número de mols eu coloquei 10. Quando eu analiso a pressão só do hidrogênio, eu vou colocar o número de mols só do hidrogênio. Então vai ficar pressão do hidrogênio igual a 1 RT, vou colocar os valores, 0,0082, vezes temperatura, que é 300, dividido por 246. Olha ali. Aí. Bom, quando eu coloquei 10 na conta, 10 vezes 300 vezes 0,082 sobre 246, a pressão deu 1 atm. Se eu fizer essa conta aqui, ó, isso aqui vai dar
Pressão do H2, né? 0,1 atm. Confere, você vai ver que vai dar 0,1. Ou seja, a pressão só do hidrogênio nas condições da mistura equivale a 10% da pressão da mistura, ó. Da pressão da mistura. Ou seja, eu posso fazer o mesmo raciocínio que eu fiz no volume parcial com a pressão parcial, tá? Nesse contexto, posso escrever então o seguinte, ó. Portanto, vírgula, a pressão parcial do gás é proporcional à sua porcentagem na mistura. Porcentagem na mistura. Mistura. Ou seja, a conclusão é exatamente a mesma, só que em termos de pressão. Então, eu vou dizer que a pressão parcial de um gás é a porcentagem multiplicada pela pressão da mistura. Aqui. Pressão é proporcional à porcentagem multiplicada pela pressão da mistura, tá? Então, a pressão do hidrogênio seria 0,1 atm. Vou colocá-la aqui. Pressão do H2, 0,1 atm. A pressão do nitrogênio vai ser 0,3 atmosfera. E a última pressãozinha, a do hélio, vai ser 0,6. Tá? Beleza? São coisas que quando você faz a conta, você fala, ah, legal, isso é meio óbvio. Só que às vezes no exercício a gente precisa pensar isso e esquece. Tá? Então, apareceu exercício envolvendo misturas gasosas, já fiquem meio atentos, que ou você vai ter que usar pressão parcial ou volume parcial de alguma maneira. Tá? Já também deixando adiantado que o que é mais comum aparecer em termos de exercícios é para você calcular pressão parcial. O volume parcial não aparece tanto. Tá? Beleza? E tem outra coisa que eu queria contar, só para fechar aqui. Já fechando. Soma aqui. Soma. 0,1 mais 0,3 mais 0,6. Vai dar exatamente a pressão da mistura. Né? Ou seja, aqui vale a mesma coisa. Ó. Quando eu trabalhei com volume parcial, ó, o volume da mistura é o volume dos gases isolados. Ok. Posso pensar a mesma coisa. A pressão da mistura seria a pressão do hidrogênio mais a pressão do N2 mais a pressão do hélio, as pressões parciais, tá? Ou seja, a pressão da mistura é a soma das pressões parciais, tá bom? E a última coisa que eu queria comentar com vocês sobre mistura gasosa, e aí a gente deixa os exercícios tudo para a próxima aula, é relação, aqui é ainda na mistura, tá? Relação entre pressão parcial e concentração gasosa. Aqui a gente vai dar um spoilerzinho sobre concentração, né? Porque a gente não entrou nesse assunto ainda, tá? Mas para pensar um pouco no que eu vou falar agora. A palavra concentração já traz consigo a ideia de que nós estamos trabalhando com mistura, concorda?
Porque só tem concentração quando você tem uma coisa misturada em outra. Tá? Ah, a gente tem dois tipos de misturas do ponto de vista de fase, né? Homogêneas e heterogêneas, ok? Quando se fala de misturas gasosas, gente, eu estou falando de mistura homogênea e heterogênea. Sempre homogênea, ok? Então, ó, o que que eu sei até aqui? Misturas gasosas são homogêneas. Tá bom. Só que toda mistura homogênea, toda, pode também ser chamada de solução. O termo solução é praticamente um sinônimo de mistura homogênea, tá, gente? Se uma mistura não for homogênea, ela vai ser chamada ou de suspensão ou de coloide, mas solução eu uso para mistura homogênea. Então imagina o seguinte, de novo, recipiente, juro que é a última vez, tá? Com mistura, tá? Eu tenho aqui uma mistura de três gases: nitrogênio, hélio e hidrogênio. Hidrogênio, tá? Ok. Eu sei que pressão é igual a N, R, T sobre V, ok? Então, tipo, se eu fosse calcular a pressão parcial de um gás, eu pegaria a pressão daquele gás, seria igual a número de mols do gás vezes R vezes T dividido por V, não é? Acabamos de fazer isso aqui. Pressão do gás é só o número de mols dele vezes R vezes T sobre. Agora, gente, dá uma olhada nessa parte aqui da conta. Número de mols é dado em mol, evidentemente, né? Volume é dado em quê? Litro. Que grandeza nós conhecemos ou devemos conhecer, cuja unidade é mol por litro? Concentração. Aliás, é a concentração mais importante da química, chamada de concentração molar. Daí o nome mol por litro. Ah, então olha o que eu posso deduzir. Que a pressão parcial de um gás ela é igual a sua concentração. Aí eu vou fazer um símbolo que provavelmente vocês já viram. Ele é um símbolo assim, ó, ele parece um colchete. Um colchete vezes R vezes T. Esse colchete que a gente usa muito na parte de soluções, de equilíbrio químico, é o símbolo que nós damos para concentração em mol por litro. Então, toda vez que você vê alguma substância dentro de um colchete, entenda que isso aqui representa a concentração daquilo em mol por litro. Tá? Então, eu posso dizer que a pressão parcial de um gás é diretamente proporcional à sua concentração na mistura. Repetindo, vou escrever aqui, ó. A pressão parcial a pressão parcial de um gás, na mistura, na mistura, é diretamente proporcional à sua concentração em mol por litro. Tá? É diretamente proporcional à sua concentração, fração em mol por litro. Essa concentração em mol por litro, que a gente usa bastante no estudo de soluções, né? É chamada de molaridade. 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 Tá aqui. Tá?
Não sei se vocês lembram, onde que isso vai entrar, né? Do nada vai aparecer um belo dia, eu vou chegar e falar, lembra daquela aula de gases e tal? Isso aqui vai aparecer quando a gente for definir lá no equilíbrio Kc e Kp. Quem já estudou equilíbrio sabe que quando a gente vai trabalhar com constantes, eu posso calcular uma constante de algum equilíbrio usando concentração, ou se o equilíbrio tiver gases, a gente usa pressão, tá? Então, em algum momento do ano, provavelmente no segundo semestre, a gente vai voltar a falar sobre essa relação de pressão e concentração de gás, tá bom? Beleza? Muita conta, né? Coisa chata. Então é isso. Eu não sei, parece que eu entrei num portal, já são 10 horas. É verdade isso? É, né? Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem, na segunda-feira, a gente volta e aí fazemos exercícios, tá, gente? De sala. Tem acho que uns 12 ou 13 para a gente destrinchar aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, então, com lançamentos. Nossa, passou muito rápido hoje. Eu vou fechar a gravação aqui, tá, gente? E daí a pouco eu abro outra.